Introdução e análise do Novo Testamento. Hoje nós vamos estudar os Evangelhos e Atos. Na próxima aula, que será daqui 2 domingos, nós vamos estudar 7 cartas de Paulo, que aí nós vamos estudar as cartas paulinas em 2 aulas. 7 cartas de Paulo na segunda aula, 6 cartas de Paulo na terceira aula, e na quarta aula e última aula nós vamos estudar as cartas gerais e o Apocalipse, tá certo? Então vamos lá. Por que o Novo Testamento foi escrito? Por que foi escrito o Novo Testamento? Uma perguntinha para vocês. Vocês podem, vamos pensar aí. Vocês imaginam o seguinte, só existia o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas. Era o Antigo Testamento que era lido na sinagoga. Aí Jesus veio e Jesus fez tudo o que fez, a história de Jesus foi contada. E o Evangelho foi pregado oralmente. Era de pregação em pregação, nos grupos, nos lares, nas células, nas escadarias do templo. Então, aquele repartir do pão, estudando as Escrituras, e eles testemunhando a respeito de Jesus. Mas chegou uma hora que isso foi registrado, foi escrito. Vamos pensar por que foi escrito. Ficar registrado, exatamente, para gerações futuras, muitas distorções da palavra. Outra coisa, os apóstolos, gente, foram envelhecendo. E eles foram morrendo, foram saindo de cena. E porque a doutrina era dos apóstolos, não é a doutrina de qualquer um. Existiam livros espúrios, outros livros escritos que eles traziam. Tinha os pseudos epígrafos, por exemplo, gente. Tinha gente, por exemplo, que queria escrever a respeito do que ele cria, e ele assinava como sendo o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo era conhecido, ele não. Então, são os pseudos epígrafos. Então, as escrituras, houve essa necessidade. Outra coisa, a igreja cresceu de uma forma muito acelerada. Então, aqui eu coloquei, olha só, por causa da velocidade e extensão da difusão da mensagem, então vocês imaginam, várias igrejas sendo fundadas, e muitos grupos de estudos, em todos os lugares, a extensão, né, a velocidade foi muito grande. Os apóstolos estavam envelhecendo, os crentes olhavam para o futuro, aí como a Lina falou, a verdade precisava ser registrada. Os novos convertidos precisavam de instrução. Então, essa é a resposta. Por que podemos confiar nos evangelhos? Aí é outra pergunta. Por que nós podemos confiar nos evangelhos? Existiram critérios para fechar o cânon. Foram fechados só 4, mas existiam outros. Mas por que nós podemos confiar nesses 4 evangelhos que estão registrados? O registro foi feito no período de vida daqueles que conheceram Jesus, ou seja, os apóstolos, né, conheceram, conviveram com Jesus. 3 dos 4 evangelhos estão diretamente ligados aos apóstolos. Lucas, que era grego, ele estava diretamente ligado a Jesus. Aliás, aos apóstolos. E os 3 estavam ligados a Jesus. Tá? Então, Lucas, ele saiu, como ele era grego, a gente vê que ele fez uma acurada investigação dos fatos. Então, ele foi atrás de saber. E ele foi atrás de quem era testemunha ocular. Então, esses evangelhos foram escritos durante o tempo de pessoas que viveram com Jesus e, no caso de Lucas, que conviveu com quem viveu com Jesus. Né? E a gente sabe que a mão de Deus estava sobre tudo isso aí. Deus estava preparando esse momento. 46% do Novo Testamento são os evangelhos. E por que eles foram primeiro no cânon? Eles foram primeiro exatamente porque eles são o fundamento do Novo Testamento. E a gente começa com Mateus, porque Mateus começa com a genealogia, Mateus era judeu escrevendo para os judeus. Então, a gente vê que eles foram colocados nessa ordem por causa do fundamento, eles são um fundamento, e fica também uma ordem cronológica ali, como a gente sabe. Eles originaram do Antigo Testamento. Ou seja, o fundamento do Novo Testamento está no Velho, no Antigo Testamento. E os evangelhos também são o cumprimento. As profecias a respeito de Jesus se cumpriram no Novo Testamento. Evangelho significa boas novas. Eles também, aí vocês lembram que a gente acabou de falar do evangelho complementar? Eles não tinham a preocupação com detalhes.
eles queriam transmitir uma mensagem. Então, por isso que alguns críticos falam assim, mas os evangelhos se diferem. Enquanto uns falam que havia um anjo, o outro fala que haviam 2 anjos. E o que importa se num tinha uma pessoa, no outro tinha 2? A mensagem é a mesma. O interesse dos evangelhos é trazer uma mensagem, levar uma mensagem, não necessariamente tecer detalhes a respeito da vida de Jesus. E se a gente acrescenta o livro de Atos, que é o elo histórico, a gente vai para 60% do Novo Testamento, estão aí, só nos evangelhos e no livro de Atos, ok? Claramente, esses livros não foram escritos para satisfazer nossa curiosidade, mas para proclamar a mensagem. Então, fica aí e a gente vai entendendo por que os livros foram escritos da forma como foram e como eles foram compostos, né? Os evangelhos, eles especialmente dão ênfase à última semana de Jesus. Vocês podem ver que tem evangelho que a metade dele é só o final da vida de Jesus, a última semana. Por quê? Porque é a mensagem que eles querem trazer, é a mensagem da salvação, a mensagem de redenção. E ela se traduz ali, naquele momento final da vida de Jesus. Agora, se a gente somar todas as informações, todos os momentos do ministério de Jesus até a sua morte, do nascimento até a sua morte, dão 50 dias apenas, desses 3 anos de ministério de Jesus. Então, na realidade, é porque é uma mensagem que está sendo passada. Então, vamos para o Evangelho de Mateus. Aqui nós vamos colocar só, agora, como eu falei para vocês, a análise muito panorâmica mesmo dos livros, tá? Quem era Mateus? Aliás, em Mateus, aqui eu vou colocar assim, uma visão dos 4 evangelhos, para vocês verem os 4 evangelhos todos, para vocês verem a ideia de cada um. Veja só, Mateus, ele apresenta Jesus como o Messias esperado, como o Messias prometido. Mateus é um livro um judeu escrevendo para os judeus a respeito de um judeu. Por isso, a gente vê que Mateus começa com a genealogia. Vocês já repararam que tem muitas genealogias no Antigo Testamento? Aí, quando você vai ler o Antigo Testamento, você pensa assim, gente, mas para que essa lista aqui assim, ó? Quando a gente vai lá em Crônicas, que Crônicas foi escrito depois da volta do cativeiro, quando você vai lá em Crônicas, que eles fazem a lista de quem voltou do cativeiro, você vai juntando as listas genealógicas que vão desde Gênesis. E você, quando chega em Mateus, você vê os personagens do Antigo Testamento todinho ali em Mateus. É interessante que até o período em que eles estão, aquele período interbíblico, tem personagens ali na lista de Jesus, ali na genealogia de Jesus. Por quê, irmãos? Porque isso aí é documento para o judeu. Vocês estão esperando o Messias? O Messias não é da genealogia? Não é descendente de Davi e de Abraão? Então, está aqui. Aí, Mateus começa. Mateus era um judeu escrevendo para os judeus a respeito de um judeu. Ali ele estava também trazendo uma comprovação de que Jesus é o Messias esperado. Então, a linguagem de Mateus era toda voltada para os judeus. Mateus é o evangelho que mais cita profecias cumpridas. Então, vocês reparem que ali ele fala, como disse o profeta Isaías, como disse Miqueias, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que vai reinar sobre Israel. Ou seja, ele vai falando as profecias que vão se cumprindo ali em Jesus. Então, Mateus, ele traz, o tema de Mateus é Jesus o Rei, o Messias esperado. E Marcos, irmãos? Marcos é o João Marcos, primo de Barnabé. Ele se tornou romano. Ele foi morar em Roma e ali ele escreveu o seu evangelho. Então, qual era a ideia de Marcos? Marcos escreveu, o público-alvo dele eram os romanos. Os romanos tinham interesse em genealogia de Jesus? Nenhuma. Os romanos conheciam Jesus ou sabiam de profecia? Nenhuma. Então, Marcos não tem interesse, ele não começa com o nascimento de Jesus. Ele começa com o batismo e já começa mostrando Jesus trabalhando. Jesus mostrando que ele estava ali para servir.
para dar a vida. Então, ele é o servo de Deus. Por quê? Porque o romano, ele é prático, ele precisa de ver ações. O romano, ele quer ver acontecimentos, ele quer ver fatos. Então, Marcos é o menor evangelho, só tem 16 capítulos, e ele trabalha a ideia de Jesus trabalhando, Jesus agindo, Jesus curando, fazendo milagres. É um evangelho de ação, de fatos. E é interessante como Marcos, embora seja o menor dos evangelhos, ele é o evangelho que mais cita milagres de Jesus. Ele não se preocupa tanto em trazer ensinos, doutrinas, instruções, mas em mostrar que Jesus é aquele homem que veio para se doar, para servir, para ajudar as pessoas, para fazer mudança na vida das pessoas. Então, Marcos era escrevendo para os romanos, tá? Então a linguagem dele era para eles. Então não tem interesse no início da vida de Jesus, o registro da vida de Jesus. Lucas era grego, médico, né? Era um gentil. É o único escritor gentil do Novo Testamento. Agora, Lucas é fantástico, irmãos. Como é que era o grego? O grego era voltado para a filosofia. Então, o grego, ele não acredita em qualquer coisa. Você tem que provar. E aí Lucas vai e começa o seu evangelho dizendo assim: depois de acurada, interessante, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, aprendeu isso? Agora, eu vou te mostrar que você pode acreditar no que você foi ensinado, porque esses fatos aconteceram. Então, depois de acurada investigação, e o que Lucas fez? Lucas foi companheiro de Paulo. E Lucas, quando Paulo foi preso, a primeira prisão de Paulo, ele chegou em Jerusalém e foi preso. De Jerusalém, ele foi levado para Cesareia, onde havia a prisão mesmo. Ali ele ficou 2 anos, e Lucas foi companheiro dele ali, antes dele partir naquela viagem para Roma, quando termina o registro do livro de Atos, por volta do ano 60. Veja, a igreja já tinha 30 anos. Aí, Lucas, ali, enquanto Paulo estava preso em Jerusalém e depois em Cesareia, Lucas foi conversando com os apóstolos, conversando com Maria. Os biógrafos, os pais apostólicos, que foram aqueles que viveram com os apóstolos, eles registraram isso, que Lucas, ele conversava com as pessoas e foi registrando todos os que viveram com Jesus, inclusive Maria. Diz que a maior parte do registro de Lucas, especialmente os primeiros capítulos, foi Maria que foi mostrando para ele, dizendo: vejam o relato de Lucas, que coisa linda. Foi só Lucas que registrou o cântico de Maria. Foi só Lucas que registrou aquela oração, aquela palavra de Simeão quando viu o bebê: pode despedir em paz o teu servo, Senhor, porque hoje, agora, os meus olhos viram a salvação. Só Lucas que registra a palavra de Ana ali. Só Lucas que registra o cântico de Maria, já falei. Zacarias, que faz um cântico também, depois que ele passou a falar. Então, Lucas, ele tece detalhes. Lucas foi o escritor mais aceito pelos críticos históricos, porque ele registra com fidelidade locais, títulos, os cônsules, os procônsules, ele fala sobre governadores. A geografia de Lucas é perfeita para a época. Por quê? Porque ele tinha que provar para os gregos que esse relato é verídico. Então, Lucas era um grego escrevendo para os gregos, falando sobre o Filho do Homem como o homem perfeito. Isso aí é outra coisa que nós estudamos na outra aula. O grego, ele procurava a perfeição humana. O homem era divino. Aí Lucas apresenta o homem perfeito. Esse homem perfeito nasceu. É Jesus, aquele carpinteiro de Nazaré. E é interessante, gente, como eu fico pensando assim, pensem lá em Israel. Israel é uma faixa de terra tão pequenininha, ela era tão insignificante diante de todo aquele império romano, do gigantismo daquele império, da magnitude daquele império.
E esse evangelho, esses homens, eles viraram o mundo de ponta cabeça. Como acreditar num simples carpinteiro de um vilarejo? Nazaré, gente, era um vilarejo. No tempo de Jesus, Nazaré tinha aproximadamente 500 habitantes. 500 habitantes tem num condomínio aqui. Tem condomínio nosso aqui que tem muito mais do que 500 habitantes. Eu acho que 500 habitantes tem no meu condomínio, que tem 100 lotes. Era Nazaré, era um vilarejo. Agora veja a mão de Deus em tudo isso. Porque aquilo que Deus determina será feito, né? Não retrocede. Então, Lucas era um grego falando para os gregos. E João, gente, João veio 60 anos de existência da igreja. João escreveu por volta de 90, e João fala de que Jesus é o Messias esperado? É. Jesus é o servo de Deus? É. Jesus é o Filho do homem? É. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus, ou seja, ele é o Deus encarnado. Ele é Deus conosco, ele é Deus presente aqui. Então, João vem para mostrar a divindade de Jesus. Os 3 primeiros evangelhos, eles enfatizam muito Jesus como homem, um homem cheio do Espírito Santo, fazendo todos aqueles milagres. Mas eles tecem muito detalhes a respeito da humanidade de Jesus. Como um homem perfeito, como um homem cheio do Espírito Santo. João não, João trata da divindade de Jesus. Os evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, mostram Jesus curando, Jesus viajando, Jesus ensinando. João mostra Jesus orando, mostra Jesus ensinando também, mostra Jesus adorando, mostra Jesus como Deus, Jesus divino. Tá? Então, esses são assim, uma visão geral dos evangelhos. Então, Mateus é o evangelho escrito por um judeu, para os judeus, acerca de um judeu. Marcos é o evangelho dirigido aos romanos. Lucas é o evangelho escrito por um grego, para os gregos. E João é o evangelho escrito para todos. João escreveu para os crentes que haviam se espalhado por todo o Império Romano. Então, o evangelho de João, ele é universal. E é interessante, queridos, só voltando aqui no de Lucas, são muitos detalhes que a gente não pode dar por causa do nosso espaço de tempo, né? É só uma visão panorâmica. Mateus vai na genealogia de Jesus e volta até Abraão e Davi. Abraão, Jesus é descendente de Abraão, ele é sacerdote. E veio descendente de Abraão. E ele é o rei descendente de Davi, da tribo de Judá. Lucas tem outra genealogia e ele volta lá em Adão. Por quê? Porque Jesus ele veio para todos, inclusive para os gentios, não só para os judeus. Jesus ele é o Messias, o Salvador da humanidade, e não apenas para os judeus. Então vamos lá. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, que significa ver em conjuntos, né? São semelhantes. E agora a visão geral de Mateus. Esse Mateus era aquele cobrador de impostos, Levi, que ele vivia na Galiléia, Jesus o chama, segue. A data da escrita de Mateus foi antes do ano 70. Então, foi entre 67 e 70. Tá? Alguns falam, por quê? Porque Jesus, gente, Jesus morreu no ano 30. Jesus, quando chega lá em Jerusalém, naquela entrada triunfal que ele chora, né? E ele olha para Jerusalém, lá do Monte das Oliveiras, e ele diz que, que chegaria um dia e que a cidade seria destruída. Jesus profetiza isso. E aquilo aconteceu 40 anos depois, no ano 70, o Império Romano destruiu Jerusalém. Então, como Jesus profetizou e Mateus escreveu, ele escreveu antes desse acontecido. Alguns críticos falam que não, que foi depois, mas na realidade foi antes. Entre 67 e 70. O versículo-chave que dá a ideia da mensagem principal do livro é essa. Podem ter outros, mas esses são alguns que foram escolhidos, foram esses versículos que a gente vai colocando aqui para vocês. Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o ungido de Deus que Israel espera. Então, essa é a ênfase, é o tema, é o versículo-chave de Mateus. E o tema, Jesus, o Messias prometido. O objetivo de Mateus, mostrar aos judeus que Jesus é o rei, o Messias esperado. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha que legal. No comecinho aí, já começa testificando
de quem Jesus é. Marcos. João Marcos, filho de Maria, primo de Barnabé. Ele escreveu, foi o evangelho mais antigo. Foi o primeiro escrito, mas vocês podem reparar que ele vem em segundo lugar no cânon, né? Porque Mateus é que é o fundamento dos evangelhos. E os evangelhos são o fundamento do Novo Testamento. Data da escrita, né, entre 55 e 65. Para vocês terem uma ideia, a igreja já tinha quase 30 anos, né? Então, lembrem sempre, a igreja nasceu no ano 30, no Pentecostes. Versículo-chave de Marcos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O tema de Marcos é Jesus Cristo, o servo de Deus. O objetivo de Marcos, mostrar aos romanos quem era Jesus e o impacto que ele causou ao mundo. Está vendo? Os romanos, eles querem ação, eles querem fatos. Então, ele trouxe, a ideia de Marcos era essa, para os romanos. Lucas, médico gentil, né, grego, companheiro de Paulo. A data da escrita, 60 depois de Cristo, enquanto Paulo estava preso em Cesareia. Versículo-chave, capítulo 1, esses versículos 3 e 4. Depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, qual é o tema de Lucas? Jesus Cristo, o Filho do Homem. O objetivo, mostrar aos gregos que Jesus é o homem perfeito, o Salvador do mundo, uma luz para a revelação aos gentios. Quem disse isso, gente? Uma luz para a revelação aos gentios. Lucas escreveu, mas quem foi que falou? O anciãozinho Simeão, quando virou para Maria e disse isso para ela. E daí, quando ele disse que ele iria ser um motivo de contradição, e se voltou para Maria e disse, uma espada traspassará a tua alma. Isso aqui ele falando a respeito de Jesus. Mas ele será uma luz, uma revelação, uma luz para a revelação aos gentios. E o evangelho de João? João era aquele pescador mesmo, João, irmão de Tiago e discípulo de Jesus. Irmãos, todos os discípulos morreram jovens. Vale lembrar que a gente, às vezes, nas historinhas de criança, a gente vê as figurinhas, os discípulos e os profetas também, tudo velhinhos. Para vocês terem uma ideia, Jeremias, só abrindo um parênteses aqui, Jeremias, quando foi chamado por Deus para ser profeta, ele era tão jovem que os historiadores dizem que ele tinha entre 14 e 16 anos. Tanto que ele fala assim, Senhor, eu não passo de uma criança. Isaías, ele era jovem, ele profetizou mais de 60 anos, só Isaías. E os apóstolos também eram todos jovens. João foi o único que morreu de velhice. Os biógrafos de João contam que João morreu velhinho na cidade de Éfeso, porque depois que Jerusalém foi destruída pelo Império Romano no ano 70, a nação de Israel deixou de existir. E os judeus que conseguiram fugir, muitos foram levados para Roma, foram levados escravos. E João e Maria, que vocês lembram lá na cruz, que Jesus falou, esse é seu filho, João ficou com Maria desde então, e segundo os biógrafos, eles foram para Éfeso. Inclusive, a igreja em Éfeso foi uma igreja muito forte, foi a igreja que mais durou, que existiu por mais tempo. E lá dizem que João chegava, eles levavam João e ele sentava numa cadeira no meio das pessoas e ele ia contando a respeito de Jesus, já bem velhinho. Então, quando João escreve essa carta dele, ele escreve no ano 90. Então, na última década do primeiro século. Então, ele foi o último apóstolo vivo. Gente, eu fico imaginando essas coisas assim, me dá uma vontade de estar lá, de imaginar João falando a respeito de Jesus. Aliás, eu queria estar naquela hora que os anjos... Aliás, eu queria viver, né? Pelo menos uns 200 anos para ver tudo. Tinha que estar com os pastores lá, quando o céu se abre e os anjos anunciam, vendo Jesus fazer o que ele fez, e depois os apóstolos contando para aqueles que não viram. Mas, poxa, eles viram, e eles relataram, né? E disseram que ele com Maria também relatavam para as pessoas. Então, lá na cidade de Éfeso. O versículo-chave
de João, que é muito conhecido por nós, e nós usamos esse versículo Nova Unção, né, como um versículo-chave. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Queridos, vocês reparem, não é só para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É para que a gente creia que Jesus é o Cristo. Então, é uma diferença muito grande. Tema do livro de João, Jesus Cristo, Filho de Deus. Lucas fala que ele é o Filho do homem, né? Aquela profecia de Daniel, que se cumpre como Filho do homem, o homem perfeito. João vai além. O objetivo, uma compreensão correta de Cristo, é o principal objetivo de João. Então, ele não tinha por finalidade apenas que os homens crescem em Jesus Cristo, mas que crescem que Jesus é o Cristo. Isso faz toda a diferença. Irmãos, eu sei que vocês entendem o que eu estou falando, porque só quem tem o Espírito Santo sabe o discernimento disso, não é? As pessoas falam, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas não é só acreditar que ele existiu. Os historiadores céticos, eles acreditam que Jesus existiu. Eles acreditam, inclusive, que Jesus morreu e foi crucificado. Eles acreditam, ninguém nega isso. Nas histórias seculares, ninguém nega isso. Mas entender que a ressurreição de Jesus, primeiro que ele ressuscitou e que isso foi além, nós vamos ver agora no livro de Atos, é algo assim que somente através do Espírito Santo é que você pode entender isso. E eu sei que vocês entendem, porque todo mundo aqui está no mesmo barco. Então, a ideia de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele mostrando Deus ali. Ele não é apenas o Messias, mas é também o próprio Deus encarnado, né? Palavra do Luciano aqui na Cristologia, para a gente fechar aqui um pouco com ele. Olha só, algumas curiosidades, algumas informações de acréscimo aí. Para Mateus, Marcos e Lucas, a vida eterna é também a vida do reino de Deus, que pertence ao futuro. Então, eles falam sempre do reino que virá, e o reino que será instalado. Aí, vocês lembram que Marta, quando Lázaro morreu, Marta fala para Jesus assim, eu sei que no futuro, no final, né, nos últimos dias, nós vamos ressuscitar, né, que haverá vida eterna. Então, para os três primeiros, a ideia de vida eterna é futura. Para João, é presente. Para João, o reino de Deus invadiu a era presente. É o reino chegado, é o Deus conosco. Quando Jesus diz assim, lá em João 10:10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando, essa vida abundante é eterna, mas ela começa agora. Então, ela está disponível para nós agora. Irmãos, se a gente entender isso e tomar posse disso na nossa vida, a vida vai ser muito mais leve. Muitos dos nossos problemas serão encarados de outra forma. Porque quando você olha só para o futuro, como se só fosse acontecer na ressurreição, a vida fica bem pesada. Mas quando você entende que a vida abundante de Jesus é para você hoje, a sua vida vai ser totalmente diferente. O seu caminhar vai ser totalmente diferente. Vamos para o livro de Atos. Então, agora o Atos faz então essa ligação entre os evangelhos e as cartas. Atos é a continuação do seu evangelho. É interessante, irmãos, que o evangelho de Lucas, ele termina sem terminar. É muito interessante. Ele termina com Jesus, ressuscitou. Aí aqui ele termina assim, ó. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente ao templo, louvando a Deus. Os outros, Jesus dava ordem, por exemplo, ide pregai o evangelho, vá, preguem, falem, dão um testemunho. Aqui eles simplesmente terminaram e voltaram para Jerusalém. Aí, quando a gente vai para o Atos, capítulo 1, no começo, a gente vê que continua o Evangelho de João. A gente pode juntar os dois num só. Se você quiser fazer uma leitura do Evangelho de Lucas e depois continuar no livro de Atos, você vai ver essa sequência, porque é o mesmo escritor. Aí, ele começa o livro de Atos referindo-se ao Evangelho dele.
Em meu primeiro livro, ó Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Então veja que a continuação do Evangelho de Lucas, aqui o livro de Atos. E ele escreveu no ano 62, aqui Paulo estava em Roma. Depois daquele naufrágio, Paulo foi preso em Roma, e ele ficou preso lá de 62 a 64. E depois ele foi solto. Mas vocês reparem que o relato de Atos termina ali, com a prisão de Paulo em Roma. Então, o período histórico do livro de Atos é esse período aqui, desde o nascimento da igreja até a prisão de Paulo em Roma, em torno de 30 anos. E o versículo-chave, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aí, pelo nome Atos, a gente já tem uma ideia do tema. Então, qual era o tema do livro de Atos? Todo mundo conhece como Atos dos Apóstolos. Acontece que só 2 apóstolos são destacados no livro de Atos, que é Pedro e Paulo. Eu acho, para mim, alguns não concordam com esse tema, Atos dos Apóstolos. Eu até que concordo, porque não está dizendo que são atos de todos os apóstolos, mas destacaram 2 que foram fundamentais para a doutrina, para a formação da doutrina na igreja, Pedro e Paulo. Mas aqui, muitos teólogos acreditam, chamam, de Atos do Espírito Santo. Por quê, gente? Jesus subiu aos céus e ele mandou quem? O Espírito Santo para continuar a sua obra. Em quem? Tanto nos apóstolos como na igreja. E a gente vê que é a história da igreja, o nascimento da igreja. Então, por isso que é esse versículo o tema. Vocês vão receber poder. Que poder é esse? O Espírito Santo. Para quê? Para serem testemunhas. Por quê? Porque é o Espírito que vai convencer. Quando você prega o evangelho para alguém, você pode falar tudo que você souber, tudo que você aprendeu aqui. Mas quem vai convencer, quem convence do pecado, é o Espírito Santo. Então, você pode dizer que Atos é Atos dos Apóstolos, não está errado. Eu gosto mais desse título, Atos do Espírito Santo, porque ele abrange tanto os apóstolos como a igreja, e chega até nós. E é interessante que esse livro de Atos também termina sem terminar. Por quê? Porque a história da igreja continua. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque ela termina lá, Paulo lá em Roma, e depois ela continua a história toda da igreja. Qual é o objetivo de Lucas ao escrever Atos? Mostrar ao mundo o que Jesus Cristo fez e continuou fazendo através do Espírito Santo por intermédio dos seus discípulos. Eu coloquei seus discípulos, por quê? Porque aqui inclui os apóstolos e a igreja. Então, não são apenas os apóstolos, mas todos. Vejam os cristãos como saíram espalhados pregando o evangelho. Gente, vocês lembram no dia do Pentecostes? Na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio? 3.000 se converteram. Ali, gente, naquela época, as viagens eram muito longas, muito difíceis. E vocês sabiam que 50 dias antes tinha tido a Páscoa. 50 dias antes do Pentecostes, Jesus morreu e ressuscitou. Imagina o alvoroço que foi aquilo ali. As pessoas que viajavam para a Páscoa, por exemplo, inclusive, segundo o relato dos historiadores, isso não é Bíblia. Então, eles falam que Jerusalém recebeu, foi o ano que Jerusalém recebeu a maior quantidade de pessoas, foi naquele ano da morte de Jesus. A Páscoa, Jerusalém estava assim entupida de pessoas. Muitos que viajavam, que vinham da Europa, que vinham de outros lugares, da África, da Ásia, muitos judeus que vinham para a festa da Páscoa, que era uma festa anual e que muitos se preparavam para isso. Então, eles faziam isso. Muitos ficaram para a festa de Pentecostes também. Aí chega o dia de Pentecostes, 3.000 se convertem. Esses 3.000, muitos deles não eram moradores de Jerusalém. Eram esses visitantes que vieram e ficaram. Como as viagens eram muito longas, eles não chegavam como hoje, a gente viaja, passa 5 dias, 3 dias num lugar e vai embora. Não, eles passavam, às vezes, muitos dias, meses ali, naquele lugar. Então, como tinham 2 festas próximas, Páscoa e Pentecostes, muitos ficavam para as 2 festas. E ali, eles voltam para as suas cidades e saem pregando o Evangelho. Paulo, quando fez as suas viagens missionárias, algumas cidades por onde ele chegava já tinha uma igreja ali,
dos crentes do Pentecoste, do dia do Pentecoste, que saíram pregando o evangelho. Por exemplo, a igreja de Colossos não foi fundada por Paulo. Roma mesmo, quando ele escreve a carta aos romanos, você vê que Paulo demorou aí em Roma. A igreja de Roma era uma igreja grande e que já havia uma quantidade de crentes lá, e provavelmente foram crentes que saíram de Jerusalém daquele dia e foram para Roma pregar o evangelho e criaram uma igreja ali, nasceu uma igreja ali, né? E a igreja nascia nas casas, viu, irmãos? Por isso que a gente tem que valorizar muito essa questão da célula, porque é ali que a igreja se solidifica, porque você estuda, todo mundo compartilha, todo mundo participa. É uma bênção as células. Atos é o elo histórico entre os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Filho do homem que veio morrer por nossos pecados. Atos mostra a vinda do Filho de Deus no poder do Espírito Santo. Veja a continuação aí, que lindo. Atos marca o início da igreja e descreve a rápida expansão do evangelho, começando em Jerusalém e espalhando-se por todo o Império Romano. E realmente foi isso que aconteceu. O judaísmo primitivo acreditava na ressurreição do corpo, mas isto não descreve a ressurreição de Jesus. Veja, gente, os judeus já acreditavam na ressurreição. Agora, a ressurreição de Jesus não é a restauração de um corpo morto à vida física, como foi o caso de Lázaro, como foi o caso do filho da viúva de Naim, a filha de Jair, né, de Jairo. É o surgimento de uma nova ordem de vida. Glória a Deus, irmãos. Não é simplesmente um corpo que ressuscitou, mas Jesus inaugurou a vida eterna. A ressurreição de Jesus inaugura uma nova ordem, a vida eterna. É a vida eterna sendo incorporada no tempo e espaço. É o começo da ressurreição escatológica. Isso aqui é um pouquinho de teologia bíblica para vocês. Ou seja, gente, é o eterno invadindo o temporal e mudando a ordem das coisas. É a vida eterna sendo estabelecida para nós. Os discípulos não estavam simplesmente proclamando um evento que haviam testemunhado, a ressurreição de um mestre crucificado, mas estavam anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. Ele é a primícia. A ressurreição é o início de uma nova ordem, a vida eterna. Não é apenas um milagre, é a manifestação de algo novo. A vida eterna surgiu no meio da mortalidade. É a inauguração de um novo tempo, e é esse o tempo que nós estamos vivendo. Mateus, resumindo aqui para a gente encerrar. Mateus, Jesus Cristo, o Messias prometido. Marcos, Jesus Cristo, o servo de Deus. Lucas, Jesus Cristo, o Filho do homem. João, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Atos, os atos do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.